bom dia você que vai participar hoje comigo de mais um momento de reflexão sobre a nossa comunicação e sobre o autoconhecimento. Boa noite, boa tarde para quem for assistir em outros momentos esse vídeo ou for assistir novamente em outro momento. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Dani Tesoni, sou especialista em comunicação e autoconhecimento e trago aqui nesse canal conteúdo sobre como podemos nos comunicar e nos comunicar conosco mesmo, que aí entra o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nada mais é do que a comunicação consigo mesmo. Eu me sentir livre para me expressar, para poder me observar, para poder me perceber e me compreender. Então seria uma via de mão dupla entre expressão e percepção de si mesmo. Bom dia para quem for entrando, só vou molhar minha boca novamente porque eu molhei antes de iniciar, claro. E hoje estamos com um tema aqui. Eu já vou ler direto hoje o título. Para quem leu ali na descrição, eu até comentei que eu iria direto ao ponto hoje. E por quê, né? Na hora que eu coloquei esse título, eu nem pensei nisso, mas depois que eu fui organizar um pouco um conteúdo para mim, nem tanto mentalmente, quanto permitir essa sensação, permitir a necessidade do que precisa ser dito neste momento, eu percebi que esse título tanto da capa quanto aqui da descrição, ele traz justamente um resumo do que é o canal, da proposta do canal e do que é o meu propósito aqui, né? Então, eu vou ler direto aqui. E na capa está: o que é se relacionar de forma autêntica? É uma pergunta que eu também estou me fazendo, tá? Já com algumas considerações, já com alguma prática e percepções para trazer aqui para vocês. Mas eu quero deixar como pergunta mesmo, né? O que é para você se relacionar de forma autêntica? E aí entra a gente pensar o que seria o se relacionar e o que seria o autêntico. E aí, como título aqui embaixo, eu coloquei: compreenda a sua voz interior em sua humanidade. Então, assim, eu poderia encerrar o vídeo aqui agora, a live aqui agora, né? Porque eu estou fazendo uma pergunta e tendo uma colocação embaixo, que para mim, hoje, é a resposta desta pergunta, de uma maneira bem genérica, claro. Então, aqui eu já trouxe aqui, logo de início, um resumo bem resumido do tema dessa live de hoje, né? Que é a live do canal em si, que é a live do canal não, que é o tema do canal em si. Então, vou repetir. O que é se relacionar de forma autêntica? Compreenda sua voz interior em sua humanidade. Percebem que já é uma resposta? Ah, Dani, então você quer dizer que para eu me relacionar de forma autêntica, eu preciso compreender minha voz interior na minha condição humana? Isso. É isso que eu quero dizer, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, que num tempo maior, né? Um pouquinho maior que a gente tem da live. Nós vamos comentar aqui hoje. E eu já gostaria, né, que vocês aqui que estiverem participando, principalmente os que já me acompanham no canal, já têm visto os conteúdos, mas também quem não me acompanha e se identifica com o tema, para que vocês já coloquem as percepções de vocês dentro desse contexto, sobre relacionamento, sobre comunicação com a voz interior, que é a comunicação consigo mesmo. Essa voz interior, quando eu falo, é aquela voz interior mais íntima, aquela lá de sentir, que a gente chama de voz, mas é mais uma percepção, né? Porque os nossos 5 sentidos não captam, é um outro sentido que percebe essa voz interior, que é a voz da nossa alma, né? Como alguns sabem, né, o grupo, como é o nome do grupo que eu coloquei aqui, que é um grupo voluntário, gratuito, que chama Grupo Voz da Alma. Se você ainda não está nele, é só acessar aqui embaixo, tem um link, é um grupo de WhatsApp, que lá a gente interage, e lá eu coloco links de encontros para a gente poder discutir mais sobre esse assunto, inclusive com práticas com constelação familiar, práticas de PNL, dentro desses encontros que são mensais. Mas para você participar, e é de forma gratuita, você precisa entrar no grupo de WhatsApp. Na verdade, pedir solicitar a entrada nesse grupo de WhatsApp. E lá eu vou colocando outros conteúdos também. Bom, já ficou o convite aqui. Vamos lá. Bem-vindos, bem-vindos.
Deixa eu colocar aqui. Bom dia, Maurício. O Maurício colocou bom dia aqui. Aí eu vou pedir para vocês irem colocando. Só tô arrumando aqui o outro. A semana passada caiu a conexão. Hoje eu tô gravando do celular desde o início para não ter problema. Eu acabei não deixando a live lá por isso, tá, gente? Então, para quem não tá sabendo, a semana passada caiu a conexão e eu vi que depois não gravou só o começo mesmo, enfim. Então, hoje já tô vendo uma outra alternativa. Bom, tecnologias à parte e a nossa, nosso aprendizado com as tecnologias à parte, para poder sempre registrar o máximo possível tudo que for importante para a gente depois rever, ver para o nosso aprendizado, né? Então, utilizar as tecnologias sempre a nosso favor. Então, vamos lá. Então, como eu falei agora, eu poderia até encerrar aqui, né? Já deu. A pergunta é, o que é se relacionar de forma autêntica? E a resposta é, compreenda, né, sua voz interior em sua humanidade. Bom, então, gente, é interessante, né, que eu sei que vocês assistem, eu também busco vídeos para aprender coisas e muitas vezes, e eu falo por mim também, a nossa mente, ela quer economizar energia. E na ânsia de economizar energia, ela procura coisas, estou falando de mente, tá? Ela procura coisas mais prontas. Então, a gente quer uma coisa pronta. A gente quer uma receita, a gente quer uma dica de como me relacionar de forma autêntica, né? É isso, eu vou seguir esse passo, esse passo, esse passo, esse passo, esse passo. Só que não é isso. Existem sugestões, né? E existem reflexões, porque eu preciso primeiro compreender esses conceitos em mim também. E além de compreender esses conceitos em mim, vamos supor que eu até traga aqui para vocês, né? Dá licença. Eu até trago aqui para vocês a sequência, tá? Então vamos supor, eu vou trazer aqui uma sequência para vocês do que fazer. E se vocês seguirem os passos certinhos, vocês vão se relacionar de forma autêntica. Vamos supor que seria esse o objetivo aqui da live, né? E aí eu vou passar, ó, gente, vocês têm que fazer isso. Primeiro que vai ser um tem que. O tem que eu já não concordo muito com esse termo. Tudo que a gente é obrigado a fazer. Tudo que a gente é obrigado a fazer nos prende. E o se relacionar de forma autêntica precisa ser algo livre. Então, vou pegar aqui esse termo. Mas, vamos lá. Então, a Dani vai trazer sugestões, supostamente, de uma lista do que fazer para se relacionar de forma autêntica. Aí, vocês saem daqui, nossa, que legal, vou colocar em prática lá. Mas aí, na hora que vocês forem colocar em prática, o que acontece muitas vezes? A gente começa por, vamos supor que tem 5 itens. Ó, tô sendo legal, porque tem lista que tem 10, né? 5 itens. Aí, começa a fazer o primeiro passo, 5 passos, né? Primeiro passo, segundo passo. Aí talvez lá para o terceiro, porque normalmente o primeiro passo são os mais assim, simples, vai indo, né? Vamos supor que lá pelo terceiro já começa a ser mais desafiador. Aí o que vai acontecer? Lembra que eu falei da mente que para economizar energia, ela acaba querendo dicas prontas do que a gente refletir sobre o assunto, ela mesma ser utilizada para refletir sobre o assunto? Porque dá um pouco mais de trabalho. Então, essa mesma mente, a hora que a gente for falar dos passos, vai chegar um passo que pode ser desafiador. E se tiver um passo mais desafiador para você, a mente vai fazer a mesma coisa. Ah, isso é difícil. Até muda a palavra desafiador para difícil, né? Que aí fica mais ainda difícil. Ah, isso é difícil. Não. Aí, para economizar energia novamente, não é feito. Então, a gente acaba entrando em outro ciclo, acaba sendo a mesma situação. Por quê? Porque eu estou mais focado em seguir a minha própria mente do que eu direcionar a minha mente para um propósito. Então, aí entra separar a mente do que eu sou. Alma, espírito, essência, consciência. Então, eu separar a mente em si é o cérebro, como funciona aqui na nossa humanidade. Lembra que eu falei que a gente está falando da nossa condição humana aqui? Então, nesta condição humana, eu como alma, eu como um ser, com uma consciência, eu utilizo isso a meu favor. Mas se nessa situação que eu trouxe para vocês, se eu ficar lá
na mente. Tanto para economizar energia, porque eu quero uma receita pronta, então eu não quero ficar pensando, a Dani traz as coisas soltas aí, eu vou ficar só para eu ficar pensando, isso dá muito trabalho. Ou sentindo qual que é a minha verdade, ou tendo que parar um momento do meu dia só para pensar sobre isso, né? Nossa, para mim hoje é meu propósito de vida, só para pensar sobre isso. Então, mesmo com as dicas, vai chegar, se eu deixo a minha mente me dirigir de maneira inconsciente, por si só, quando eu for fazer as dicas, é a mesma coisa. Então, assim, vai ficar naquele ciclo, não vai sair dele. Quando que a gente sai desse ciclo? Quando a gente, como alma, quando essa essência, nós como consciência, nos colocamos diante de tudo isso, da mente, do físico, para observar tudo isso. Aí sim, e aí, se a gente sente essa necessidade íntima, muito profunda, de realmente viver esse processo, nós vamos aceitar os desafios. Se eu me libertar dessas prisões, né, da mente, porque a mente ela é útil, tem as crenças, os valores que nos ajudam a sobreviver. E nós precisamos dar valor a isso e considerá-las. Mas desde que não nos prendam, desde que não nos impeçam de viver. Às vezes o sobreviver nos impede de viver. Já consideraram isso? O sobreviver por sobreviver nos impede de viver. Então é colocar o sobreviver dentro do próprio viver. Mas para isso eu preciso estar presente como consciência. Tá? E aí, para estar presente como consciência, e uma consciência ser cada vez mais consciente, eu preciso olhar para aspectos inconscientes que vão necessitar um pouco de esforço. Tá? Então, assim, estão dando esse exemplo aí de quando a gente está mais preso na mente, eu não vou trazer dicas. Às vezes eu até trago, né, gente, sugestões, uma ou outra, para como vocês começarem o caminho, que foi como eu fiz também. O que eu trago aqui é compartilhar o que eu fiz, o que eu tenho feito, e a minha verdade, o que eu tenho aprendido, para que vocês encontrem a verdade de vocês. Porque a verdade de vocês está na consciência de vocês, não é na minha, na do outro. Né? Então, o que eu vou trazer aqui, essa live de hoje, a proposta é a gente refletir mais sobre esse relacionar de forma autêntica, que é compreender essa voz interior. E essa voz interior que é a verdade. Eu estou falando da voz, quando a gente considera, né, o ser humano como físico, psicológico, fisiológico, em 3 âmbitos mais resumidos, né, sem pensar nas teorias de 7 corpos, nos corpos sutis, está tudo meio que junto aí o que eu falei. A gente também vai considerar, às vezes, voz interior como aquelas vozes da nossa cabeça que nos dirigem, as crenças. Então, a gente também pode considerar. Mas a voz que eu estou falando é aquela mais profunda, é aquela que são aquelas intuições que passam tão rápido que a gente nem percebe. Sabe, aquelas sensações que ficam assim, nossa, era para eu não ter feito aquilo e eu fiz. Eu senti que não devia ter feito, eu senti que devia ter feito, né? E essa mesma voz que vem da gente, da consciência que nós somos, lá no fundo, é ela também, junto com essa consciência, junto com a alma que nós somos, que observa até essa outra voz das crenças. Que observa a voz do corpo, a linguagem do corpo, quando eu tenho uma dor, quando eu tenho um incômodo, que eu preciso olhar para ver o que está acontecendo, o que naquele órgão está desequilibrado, talvez, que eu preciso olhar. E o que aquele órgão que está desequilibrado está trazendo de mensagem da minha área emocional, dos meus valores, das minhas crenças, que eu preciso conhecer até para chegar no que eu sou como alma, que pode estar travancando a minha essência de ser o que é e de manifestar a vida que é como é. Então percebam que eu já relacionei tudo aqui também. Então, se relacionar de forma autêntica é isso. Então, assim, não adianta eu ficar, às vezes vocês vão querer ouvir assim, Dani, poxa, vem você de novo falar que eu preciso fazer autoconhecimento para me relacionar de forma autêntica. É isso, gente. Eu não vou falar nem que você tem que fazer, tá? Porque eu não vou querer trazer aqui uma obrigação para vocês, de jeito nenhum. Eu mesmo cansei de obrigações, né? Tem responsabilidades que eu assumo. Se eu quero tal coisa, eu preciso assumir aquele compromisso, aquela responsabilidade para cumprir com o que eu me comprometi. Isso é vida adulta.
Agora, quando eu vou fazer uma coisa que eu tô obrigada, que eu tô arrastada, principalmente se eu quero fazer uma coisa pro outro, aí já entra em outra esfera que eu nem vou colocar muito aqui hoje. Aí a gente precisa ver se essa obrigação realmente ela está sendo, é uma obrigação que eu sinto como uma responsabilidade por um compromisso que eu assumi, ou se eu sinto simplesmente como um peso que eu não quero fazer, não tem a ver com o meu propósito, mas eu me sinto obrigada porque para ser aceita eu preciso fazer, aceita pelo externo, tá? Então, é isso aqui, resumidamente. Eu vou bater na mesma tecla. Para você se relacionar de forma autêntica, para você se comunicar, precisa realizar o autoconhecimento. E aí você utiliza a vertente que você quiser. Hoje em dia, tem muitas vertentes, tem muitas maneiras de fazer autoconhecimento, muitas ferramentas de fazer autoconhecimento. No fundo, vai chegar sempre na gente com a gente mesmo. A minha maneira aqui, como eu sugiro para vocês, é a comunicação consigo mesmo. E as ferramentas que eu utilizo é o que eu comento aqui com vocês. Tudo que eu estudei até agora, o que eu continuo lendo, estudando, o que eu aprendo de mim, é o que eu trago aqui para vocês, tá? E para eu até continuar aprendendo, vou dar um exemplo para vocês. O que eu acabei de falar aqui, esse exemplo das dicas, de como a mente, né, a gente ficar em cima da mente, ali deixando a mente nos guiar, eu não tinha pensado para falar para vocês. Aliás, eu nunca tinha nem pensado nesse exemplo. A hora que eu comecei a falar aqui, me veio, né, um insight, que aí eu já considero que é um insight, podem ser energias que estão me auxiliando ao meu redor aqui, a que eu possa colocar aqui para vocês, essa reflexão. Essa voz interior veio de uma voz interior, né, passando pela minha mente, trazendo as minhas referências para falar para vocês. E sou eu aqui de forma consciente, presente neste momento. Então, assim, eu não tinha pensado, até então, quando eu estava falando, depois eu vou até observar o vídeo, eu dei uma risadinha interna, assim, e eu acredito que eu expressei no rosto, porque eu sou muito, assim, expressiva nesse sentido, não escondo muito o que eu penso, não. Eu fiquei assim, nossa, não tinha pensado nesse exemplo, mas eu fui falando o exemplo, tá? Então é isso, se eu não estivesse aqui com vocês hoje, eu não estaria pensando num outro exemplo que fizesse sentido para mim, que pudesse auxiliar as pessoas. Então, isso é fazer o autoconhecimento. A gente precisa, sim, tem uma necessidade de parar, desde que você tenha essa necessidade de parar algum momento para refletir sobre o assunto. E não simplesmente pegar uma receita e seguir as dicas. Quem cozinha, que tem uma receita pronta, é muito raro a gente fazer exatamente o que está lá. Ou a gente muda ingrediente porque não tem, ou a gente, a medida da xícara, ai, caiu a conexão. Tava indo bem. Ou a medida da xícara, eu vou continuar aqui que eu tô gravando aqui embaixo e depois eu coloco lá pra vocês. Ou a medida da xícara, bom, não sei se voltou, acredito que tenha voltado. Bom, não sei se voltou, vou continuar aqui, tá, gente? Depois eu coloco a gravação lá. A medida da xícara é diferente, então raramente fica igualzinha aquela dica. E é a mesma coisa, você vai colocar a sua medida naquelas dicas. Você vai colocar essa medida, né? Você vai colocar essa medida, a sua medida naquela dica. Deixa eu arrumar aqui de novo. E aí o que acontece? É essa medida que é o mais importante. Por isso que, gente, eu não vou trazer dicas exatas, né? E nem é dica, né? São sugestões para que você entre em ressonância com a sua voz interior e diante da sua voz interior, ela também te dê, que é você mesmo, né? Te dê opções de como você vai lidar com isso, de como você vai lidar com a sua história, de como você vai lidar com a sua mente, com as suas crenças, com os seus valores, tá? Então, é nesse sentido que eu tô falando para vocês. E aí, eu vou aqui colocar isso dentro desse tema, como é se relacionar de forma autêntica. Se vocês já assistiram os vídeos anteriores, vocês perceberam que eu trouxe um vídeo até falando, né, trazendo a questão do que seja se relacionar, né? E nesse se relacionar, o que seria? Definições, né? Então, eu coloco definições entre...
Estabelecer elos sociais com alguém, classificar algo, né? Relacionar, classificar algo. Então, assim, eu vou pedir para vocês assistirem lá, tá bom? As outras definições. Mas eu trago aqui das definições que tem mesmo no nosso conceito da língua portuguesa, do nosso dicionário, eu trouxe o foco. Estabelecer elos sociais com alguém, ou estabelecer laços afetivos, vou criar aqui, né? Se relacionar como criar laços afetivos. Ao invés de relacionar, eu vou ver a pessoa e vou relacioná-la, colocar características nela que eu estou vendo. Então, se eu estiver colocando características, relacionando aquela pessoa, que seria o julgando, eu não estou vendo a pessoa, eu estou vendo as minhas projeções. Nesse caso, eu não estou me relacionando de verdade com ela, eu estou me relacionando com as minhas crenças. Ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, e aí não seria o criar laços afetivos. Você pode até criar, mas um laço superficial ali, totalmente inconsciente. Quando a gente cria um laço afetivo mesmo com alguém, quando a pessoa se sente vista e a gente também se sente visto. Quando a pessoa olha além pra gente, quando a gente olha além pra ela, além daqueles filtros, a gente olha a pessoa. Tá? E o que é o autêntico? É verdadeiro. Então, o autêntico é verdadeiro. É criar laços afetivos reais. É criar laços afetivos verdadeiros. Então, se relacionar, né? Se relacionar de forma autêntica é criar laços afetivos verdadeiros. E como eu vou criar laços afetivos verdadeiros, se quando eu me comunico com alguém, eu me comunico com as minhas crenças e os meus valores. Eu não me comunico com ela de verdade. Nos vídeos do próximo mês de março, eu até gravei um que tem uma pergunta, né? Você fica ouvindo mesmo que a pessoa está te falando ou você já está pensando na sua resposta para falar para ela enquanto ela está te falando? Aí não está prestando atenção na pessoa. Quantas vezes a gente se sente cortado, a gente está falando uma coisa, a pessoa corta a gente, aí você percebe, nossa, ela nem me ouviu. E você pensa, e você faz isso com os outros também. Então não está tendo um laço verdadeiro. E aí vem a pergunta. Se eu estou me comunicando, né? Se eu estou... deixa eu organizar aqui melhor. Se eu estou me comunicando com as minhas crenças, se eu não estou vendo o outro, o que eu estou vendo no outro são as minhas crenças, eu estou me comunicando com elas, o que eu preciso fazer para realmente ir além delas? Vamos imaginar as crenças aqui então como um obstáculo, tá? Essas crenças, esse filtro como um obstáculo para eu ir além. Se eu estou vendo, se esse filtro está aqui e é um obstáculo e eu não atravessá-lo, como que eu vou me comunicar de forma verdadeira com a pessoa? Com a pessoa mesmo, com aquele ser, com aquela consciência, de consciência para consciência. Primeiro, se eu estou olhando para os filtros e sem noção nenhuma que eu estou me comunicando com os meus filtros, com as minhas crenças, eu já não estou consciente de mim. Então, como uma pessoa inconsciente quer se comunicar consciente com o outro, eu preciso trazer para a consciência. Então, eu preciso trazer para a consciência esses meus filtros, essas crenças, que aí entra o autoconhecimento. Quando a gente tem uma barreira, a gente tem uma prova, tá num caminho assim, a gente tem barreiras. A gente precisa atravessar essas barreiras. Para atravessar essas barreiras, eu não estou falando de destruir, então vamos aqui também destacar aqui, não estou falando de destruir, estou falando em atravessar barreiras. Para eu atravessar essas barreiras, eu preciso conhecer as barreiras. Vamos supor que é um muro. Para eu atravessar um muro, eu preciso olhar como que ele é, se ele tem alguma elevaçãozinha que eu consiga escalar, se tem uma escada por perto, se a altura dele vai ser suficiente, se eu tenho que dar um salto, o quanto eu tenho que me afastar dele para vir correndo e dar um salto. Eu preciso estudar o muro, eu preciso conhecer o muro, para saber qual recurso que eu tenho dentro de mim para poder utilizar para poder atravessar. Então é a mesma coisa. Quando eu estou diante dos meus filtros, quando eu estou diante das minhas crenças, e eu preciso conhecer essas crenças para saber lidar com elas, não destruir, para poder atravessar. Aí quando eu atravesso,
essa barreira, esses valores, essas crenças que naquele momento não estão me ajudando a me conectar de maneira genuína e verdadeira com aquela pessoa. A hora que eu atravesso, que eu consigo fazer isso. Mas para isso eu preciso conhecer como elas funcionam, criar estratégias para lidar com elas e transpô-las. Isso é autoconhecimento, gente. Mas aí aí entra outro ponto. O que eu precisei fazer? Se eu precisei olhar para essas minhas crenças, né, primeiro expressá-las e percebê-las, o que eu estou fazendo? Expressei e percebi, me comunicando comigo mesma. Percebem como cai na mesma situação? Me comunicando comigo mesmo. Gente, não tenho, eu pelo menos, bom, eu vou dizer aqui, ó, não tem outro jeito. Pelo menos eu não conheço outro jeito, tá? Não conheço outro jeito, por enquanto, tá? Me comunicando comigo. Então, vamos lá. Compreenda a sua voz interior e sua humanidade. É essa a resposta. Como me relacionar de forma autêntica? Compreender a minha voz interior e minha humanidade. Minha voz interior é essa que está mais perto dessa consciência. Então, seria eu estar consciente dos meus filtros, eu estar consciente dos meus julgamentos, eu estar consciente da minha história, de tudo que me trouxe até aqui, para ir além. E isso, gente, é exercitar a espiritualidade. Isso é espiritualidade. O autoconhecimento é espiritualidade. Não sei se vocês já pensaram nisso. Muita gente busca aí, eu quero trabalhar a minha espiritualidade. É autoconhecimento. É autoconhecimento. Porque quando eu falo consciência, alma, espírito, espiritualidade. Quando eu falo voz interior, aquela voz mais íntima, mais lá do fundo, é espiritualidade. Porque é aí que eu me conecto com o todo. Com o meu eu superior, com Deus, com o universo, sabedoria universal. Isso é espiritualidade. Então, se relacionar de forma autêntica, que quando a gente ouve, a gente pensa em se relacionar com o outro, eu preciso me relacionar comigo primeiro. Como eu vou ser verdadeiro com o outro se eu não conheço a minha verdade? Já se perguntaram isso? Como eu vou ser verdadeiro com o outro se eu não conheço a minha verdade? O que vocês acham disso? Percebe? Fica sutil? É basicamente essa mensagem de hoje. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Aqui está parecendo que a conexão ainda está instável. Não sei se vocês estão assistindo ao vivo. Como eu estou gravando, eu vou colocar. Então, como eu estou gravando e vocês vão assistir depois, né? Peço desculpa mais uma vez. Não depende de mim só, né? Não está no meu controle. Eu faço o meu melhor, respeitando as tecnologias, mas também considero que tem energias que podem não contribuir, porque o que a gente está falando aqui é para nos libertar. E tem muitas energias que não querem a nossa libertação. É para nos libertar das prisões que nos impedem de ser a gente, das prisões que nos impedem da gente se comunicar com a gente, da gente ser o que a gente é em essência, da gente se amar, da gente ser livre, da gente não precisar, não precisar que os outros nos digam o que a gente tem que fazer, a gente ser responsável. Precisar dos outros, sim, porque nós estamos conectados, nós somamos, não dependemos, essa é a diferença. Nós precisamos somar, não depender uns dos outros. Percebem a diferença? Quando a gente depende do outro, a gente se sente incompleto ainda. Agora, quando eu somo, eu estou inteira e somo com o outro para sermos um todo, para sermos unos. Na energia do Criador, de Deus, do Universo. E tem energias que não contribuem muito, que ainda querem, vou dizer mais ou menos assim, pelo menos é o que eu considero agora, nos segurar, para que isso não aconteça. E a gente também precisa se esforçar, que é o que eu estou fazendo aqui agora, criando alternativas para que não se perca esse conteúdo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês não consegui interagir novamente com vocês diretamente, porque interagindo nós estamos. Até você que vai assistiu agora e depois em outro momento, em outro presente do seu agora. Porque o nosso tempo e espaço ele é único, na verdade. Quem sabe um dia eu trago um pouco sobre isso aqui também. Mas é isso, né? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Como ser verdadeiro, como me relacionar de forma verdadeira se eu estou preso nas minhas ilusões.
Então, vou deixar essa questão aqui. O quanto você realmente está preso nas suas ilusões, ou quanto você está realmente se relacionando de forma verdadeira. E a primeira verdade que precisamos nos relacionar é a nossa própria, a nossa história de vida. Para irmos além dela e encontrarmos a essência que somos. Bom, acho que é isso. Ok. Estamos aqui então na condição humana, partindo para encerramento, estamos na nossa condição humana. E a verdade que eu considero hoje é o que eu sinto. O que eu sinto é real. O que eu sinto lá no fundo, o que essa voz interior me ajuda a perceber. Esse sentir. O meu sentir é real. Não o que eu crio, o que eu imagino sobre ele. Não os pensamentos em si, porque às vezes o pensamento é uma ilusão. Às vezes o que eu estou vendo aqui na frente, eu estou vendo com os meus filtros. Mas o que eu sinto é real. E é esse sentir que manifesta essa voz interior que precisamos nos conectar. Encontrando essa verdade, a verdade que somos, que poderemos nos relacionar de forma mais autêntica com o outro. Porque na hora que eu encontro essa minha verdade, a hora que eu encontro com a verdade que eu sou, eu estou me relacionando comigo mesmo, além dos meus filtros, além dos meus julgamentos. E é essa a mensagem de hoje. Compreenda a sua voz interior a partir da humanidade que você está. E aceite a humanidade que você está. Aceite, aprenda sobre ela e lide com ela, porque é o que você tem agora. Não fique negando, se julgando, se criticando. Pegue essas características que você considera como ruim e aprenda com elas. Aprenda. E vá além delas. E perceba que quem está aprendendo é você. É você, essência, é você, consciência. E conte comigo para continuar esse aprendizado cada vez mais. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade de trazer um conteúdo, de construir um conteúdo aqui para mim também, coisas que eu não tinha pensado em falar, eu falei, vou ouvir de novo aqui para aprender mais, para que a gente continue estando cada vez mais perto da gente mesmo. Esses encontros, esses conteúdos de autoconhecimento é para que a gente sempre esteja cada vez mais perto, não mais longe, a gente está muito longe da gente ainda, para que a gente esteja cada vez mais perto. Gratidão, boa semana para todos e até a próxima live ou os próximos vídeos. Acessem o conteúdo do canal, vão lá para pegar os outros conteúdos para auxiliar cada vez mais a aprofundar na comunicação conosco mesmo. Dentro do autoconhecimento e a comunicação. Até lá!